Boa tarde. Boa noite, né? Tarde e noite. Muita alegria estar de volta. Nós tivemos esse tempo fora. Nós fomos para Cuba, cidade de Camagüey, com nossos irmãos Eduardo e Doricélia, com meu cunhado William, meu filho Daniel e eu. E nós passamos ali alguns dias muito interessantes, provando o poder da oração, né? O Senhor resolvendo pequenas coisas que poderiam ser muito complicadoras se não tivessem sido resolvidas, como a entrada do material que nós levamos e tudo. Mas o Senhor, com o seu poder, o seu carinho por nós, abriu as portas e nós pudemos então ministrar essa bênção de saúde para o povo e também pregar o Evangelho de Jesus. Eu nem sei, a gente sempre tem uma tendência de achar que se tivermos números as coisas ficam mais claras, não é? E é verdade isso, mas eu não tenho nem ideia, viu? Nós pregamos num lugar lá chamado Las Raguas, que Doris sugeriu, o pastor devia fazer um apelo, né? Que o povo daqui, eles conhecem melhor a terra. Eu falei, tá bom. E aí no final, fizemos um apelo e 2 pessoas, ou 3, vieram à frente. E aí eu disse, bom, isso me dá uma tranquilidade de que vocês, todos que não vieram à frente, estão ótimos, cheios do Espírito Santo, ou então que não creem em nada e precisam vir à frente. A igreja inteira quase veio à frente, né? E uma bênção foi que o pastor nos contou que uma senhora veio, que era, como dizer esse nome aí, chefa da santeria, alguma coisa assim, algum alto posto na religião das trevas, e muita gente recorre a pelo que eu entendo, pelo que eu entendi, muita gente recorre a curas e a fazer trabalhos. Você quer prejudicar alguém, você vai, você quer abençoar. Eles têm uma grande força no meio do povo, ou na realidade estão escravizados pelo poder do inimigo, não é? Então nós temos orado, pedindo ao Senhor se voltamos para lá ou não, confiantes que o Senhor vai nos dar a resposta dele, não é? Eu passei por cima do horário das crianças. Natália pode sair com os nossos pequeninos, e eu estou pedindo ao pastor Silas, e ele concordou, o favor de nós maiores, inclusive os jovens, que permaneçam, porque a mensagem que nós temos, assim, depois de Cuba nós voltamos, e Eduardo e Doricélia foram passar férias em Havana, e nós voltamos para ir num cruze com a nossa família, e foi muito bom. Bem, eu estava dizendo que a minha intenção ao pedir que os irmãos permaneçam é que, primeiro, que eu gostaria de vê-los melhor, estar perto de vocês, isso me faz muito bem. E segundo, que eu creio que essa mensagem, que será sobre Judas Iscariotes, ela é muito oportuna. Nós acabamos de passar por uma boa revisão sobre os fatos concernentes à última semana de Jesus. Creio que todos se lembram, nós tivemos aqui o burrinho, a entrada de Jesus em Jerusalém, falamos muito sobre esse assunto. E, de qualquer maneira, o nosso tema, naquela série que estávamos seguindo, dos 8 pessoas que tiveram um mergulho para um desastre, aqueles que não sabem, ou que não lembram, ou que se esqueceram, é uma série visando aprendermos sabedoria de Deus através do exemplo de pessoas que andavam bem, mas que numa certa fase das suas vidas tornaram ou fizeram uma curva para o lado desastroso, e o fim foi uma grande tragédia. Nós estudamos sobre a vida de Sansão. Espera um pouquinho, deixa eu não dar todo de graça. Vocês lembram sobre quem nós estudamos até agora? Quem foi? Sansão, muito bem. Sansão, Esaú, Balaão, Caim. Vai por aí. O rei Jeoaquim, olha aqui. Sansão, Caim, rei Jeoaquim e Balaão, Esaú e Coré. O 7º personagem é Judas Iscariotes. E eu creio que nós poderemos ser muito, muito abençoados
pelo Senhor. Essa tem sido a minha oração por mim e pela igreja. Mas vamos orar novamente. Senhor Deus, eu peço a tua graça, sabedoria e unção do teu Espírito Santo, para que muito mais do que uma revisão de fatos antigos, nós estejamos ouvindo a tua voz, falando, tocando os nossos corações, o teu Espírito poderosamente mudando os nossos corações para um coração que satisfaz o Senhor. Ó Deus, nós eu conto com essa bênção que o Senhor promete na tua palavra tão abundantemente. Em nome de Jesus. Amém. Judas Iscariotes. A fama de Judas é grande, é o homem mau, aquela pessoa que é vista como um ser sombrio, secreto, sempre buscando uma oportunidade de fazer aquilo que é mal, e que acabou traindo Jesus, vendendo por 30 peças, 30 moedas de prata. Não falei nenhuma novidade para a igreja, não é? Até aí todos nós sabemos. Existem detalhes que não vêm ao caso numa mensagem para edificação como essa, que ele não era da Galileia como os demais discípulos, ele era o único que era da Judéia, mas tudo isso são dados históricos. Eu queria dizer para os irmãos o seguinte, que neste conceito que eu acabei de falar sobre Judas, que era um homem mau, que afinal foi ele que traiu Jesus, existe um grande engano. Vejam só, a palavra do Senhor nos ensina que ele escolheu os seus 12 discípulos, e o Evangelho de Marcos é tão bonito a ênfase que ele dá, dizendo assim, que Jesus, ele escolheu pessoas com quem ele pudesse se relacionar, ter um relacionamento de amigos. Essa foi a primeira intenção. E Marcos é o evangelho mais antigo que existe. E Marcos provavelmente era mocinho, na época em que essas coisas sucederam. Então ele foi uma testemunha ocular dessa intenção de Jesus. Então Jesus escolheu 12 pessoas para serem seus amigos. E ele escolheu Judas. O que mostra para nós que Jesus gostava de Judas. Ele gostava da companhia de Judas. E provavelmente era uma coisa recíproca. É muito difícil gostar de uma parede, uma pessoa que não tem nenhuma reciprocidade conosco. Não é verdade? Então, esta é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. A segunda coisa é que Judas, ele tinha um proceder muito bom, para dizer o mínimo. Lembram na ceia do Senhor, a última ceia, quando Jesus, numa certa altura, movido de uma grande agonia no seu coração, ele disse, olha, na verdade eu quero dizer para vocês que alguém aqui vai me trair. Lembram disso? E os discípulos como reagiram? Eles começaram a perguntar, Senhor, serei eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Ninguém disse, Senhor, será Judas? Como se Judas já era uma pessoa de mau caráter, estivesse caminhando de uma forma questionável. Em nenhum momento ninguém levantou a questão que poderia ser Judas. Jamais alguém desconfiava o que ia no coração de Judas. Somente ele e Jesus conheciam. Por fora, tudo andava muito, muito bem. Uma outra coisa. Ele tinha certas habilidades que outros discípulos não tinham. Eu não entendo bem como isto foi obtido. Parece que existia um sistema de ofertas, algumas pessoas ricas que contribuíam para o ministério de Jesus. O fato é que eles carregavam com eles uma certa bolsa, a palavra se refere a essa coleção de dinheiro como bolsa, e que, pelo que o Novo Testamento nos conta, era destinado a suprir as necessidades de Jesus, dos discípulos, e de ajudar os pobres. Todo mundo tem familiaridade com esse conceito, eu imagino. E eles caminhavam e tinha uma certa administração, ainda que imagino que fosse bem simples, mas algo precisava ser feito nessa área financeira. E Jesus, não existe mistério nenhum nisso, ele escolheu para tomar conta da bolsa
a Judas, mostrando para nós que Judas era uma pessoa que tinha talentos e tinha certas habilidades. Por que não Judas e algum outro? Nós temos que fazer certas inferências, mas pelo que nós conhecemos de Pedro, por exemplo, Pedro é uma pessoa que agia com tanta intempestividade que, se ele fosse o gerente da bolsa, eu imagino que no único projeto ele gastaria tudo que tem na bolsa, né? Posicionaria mal os recursos, iria fazer inversões de valores e tudo mais. João, o discípulo do amor, era tão cheio de misericórdia, era capaz de ver o primeiro pobre que tinha, dava a bolsa inteira para o pobre, e ficavam sem nada. Não existia uma estrutura como era estruturada a mente de Judas. E Judas recebeu essa responsabilidade da parte do próprio Senhor Jesus. Outra coisa, Judas recebeu dons espirituais para ministrar. Mateus 10, capítulo 1, ele diz assim: chamando os seus 12 discípulos, ou seja, Judas está incluído, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, o que o traiu. Isso foi escrito muito mais na frente, depois que todos os fatos haviam se tornado conhecidos. Mas vamos ver Judas como um daqueles que Jesus mandou: vocês saiam de 2 em 2, não levem alforje, não levem um bordão, não levem dinheiro, não levem nada. Vocês vão pregar o evangelho do reino para esse povo ao longo de toda a nação de Israel. E eles foram, e eles pregaram, eles voltaram tão extasiados, e os evangelhos dão um breve resumo do que eles falaram, voltaram saltando de alegria. Não é que a gente vai, deu um relatório de missão, fez um apelo que Dória sugeriu, e muitos vieram à frente. Existe uma alegria, eles estavam vibrando de alegria com todos esses fatos, e no meio deles estava Judas. Um certo discípulo diz assim: o senhor tem que ver, Senhor, o que aconteceu. Nem os demônios resistiam a gente. Curamos uma porção de gente, tocamos o demônio, e nós tivemos uma visão de próprio Satanás caindo como um raio do céu. Estou mencionando passagens que são tão conhecidas, e eu espero que os irmãos se importem que eu não leia todos os textos na Bíblia. Eu quero dar uma visão assim bem panorâmica para os irmãos. Então, ele era um bom amigo de Jesus, Jesus era um bom amigo dele, ele tinha habilidades e talentos, ele recebeu dons espirituais, e mais, ele foi uma pessoa que foi usado por Deus em grandes coisas, expulsão de demônios, curas e etc. E eu creio, de todo o meu coração, que lá no céu, eu vamos conhecer pessoas, tem uma eternidade toda para conversar e para trocar ideias e como foi a tua vida. Algumas pessoas vão dizer: eu me converti porque foi lá um tal de Judas Iscariotes e falou a palavra do Senhor e eu recebi a Jesus. Vocês já pensaram nisso? Judas, o traidor, é um grande contraste com alguém que vai no poder de Deus, com a sua força dada pelo Espírito Santo, e que expulsa demônio e tal, e que prega a palavra do Espírito do Senhor, e pessoas se convertem a Cristo. Você é Judas. Agora responda sobre você mesmo. Você é um seguidor de Jesus? Sim, pastor. Esperava ouvir um estrondoso sim. Mas, de qualquer forma, vamos responder. Você é um seguidor de Jesus? Muito bem. Não precisa falar, pastor Nélio, não tem problema. Você exerce alguma responsabilidade na igreja? Você exerceu? Sim, muitos de nós. Você tem dons espirituais? Antes de você responder sim ou não, queria dizer que a teologia do Novo Testamento nos ensina que todo crente tem dons espirituais. Então você pode dizer, sim, o Senhor nos deu dons. Você vê evidência de que Deus abençoa aquele ministério em que Ele envolve você?
Uau, como Deus me usou. Oramos lá no aeroporto, né? Ô, Senhor, ajuda a passar isso daqui. Agarraram o Dani lá e dá-lhe, de pergunta e tal, orando. Depois passar por 4 pessoas inspecionadas a alfândega cubana. É poder de Deus isso, não? Vamos crer, mas então a gente não ora, não tem, vamos vivendo num fatalismo, tudo que acontece não tem explicação. Então nós vemos evidências do poder de Deus. Sabe de uma coisa? Judas Iscariotes teria respondido sim às 4 perguntas que eu fiz. Assim como você respondeu, eu respondi, Judas teria dito sim a todas essas 4 questões. E aí? Bom, a questão é, como é que eu e você podemos evitar o mesmo desastre no qual Judas entrou? Porque tudo nos indica que existem alguns pensamentos que nós temos que tirar da nossa mente, porque eles são tão confrontantes com a verdade da palavra de Deus. É coisa de gente que ouviu o galo cantar, mas não sabia de que direção veio o som. Algumas pessoas dizem assim, não, a palavra de Deus dá profecia sobre o fato de que o Messias seria traído e entregue. É verdade. E aí, o que se diz é que Judas, já que foi ele que traiu, então ele veio ao mundo sem nenhuma possibilidade de salvação. Ele veio para ser traidor, para ser condenado e para ir para o inferno. Bom, aí a gente vai ter que ver o que a palavra do Senhor nos diz. Porque em Efésios capítulo 1, um longo texto, o Senhor nos diz assim, que Deus nos criou o homem para o louvor da sua glória. Ele trouxe Judas ao mundo para o louvor da sua glória. O que quer me dizer que, numa certa altura da sua caminhada, Judas inverteu todas as coisas e ele fez decisões que foram equivalentes a um grande mergulho no desastre onde ele entrou. Isso pode acontecer com pessoas? Isso pode acontecer, amados. Isso pode acontecer. Então, ao passarmos por aquilo que a palavra nos mostra, que teriam sido os motivos de Judas ter tropeçado, ter se apartado do Senhor, eu vou trazer 3 pontos, que é o que é claro na palavra. Vamos olhar por nós mesmos. Entendeu o que eu quero dizer? Não vou ficar aqui todo mundo martelando os dedos de Judas. Não, vamos olhar para esse homem como uma pessoa íntegra, amigo de Jesus, que tinha talentos, que tinha dons, cujo ministério era abençoado, que nasceu com o propósito de Deus sobre ele, assim como é sobre você e sobre mim, de que nós sejamos para o louvor da sua glória, todos aqui juntos até esse ponto, e que de repente, ou ao longo de certas situações, ele se desencaminhou. Bom, a grande questão é, por que é que Judas traiu a Jesus? O que aconteceu no coração de Jesus? O que é claro na palavra do Senhor a respeito disso, dessa virada tão drástica que ele deu? Bem, existem algumas ideias. Todas elas podem ser verdadeiras. Algumas podem ser verdadeiras. Ideias que as pessoas têm. Judas, alguns pensam que ele era desse grupo chamado Zelotes. Os Zelotes eram pessoas assim muito bravas, muito rebeldes contra a tirania dos romanos. E o objetivo deles era expulsar os romanos da Palestina. E Judas teria alguma influência assim, e ao ver que Jesus absolutamente não estava interessado nesse tipo de aventura, de atitude, ele teria se posicionado assim, puxa, eu dei 3 anos da minha vida para seguir um Messias que iria libertar Israel, talvez se ele pensasse assim mesmo, e nada vai acontecer. Então vamos ficar livres desse homem. É um pensamento. Outro pensamento é de que outro pensamento é que Judas tinha essa frustração tão grande,
porque ele esperava, e poucas vezes nós vemos isso no Novo Testamento, mas nos Evangelhos, mas ao longo do Novo Testamento nós vimos assim, a igreja, o povo de Deus, vivendo uma esperança muito imediata de que a volta de Jesus iria acontecer. Várias vezes. Paulo fala sobre isso como se fosse um fato palpável. Então Judas, alguns pensam, eu estou repetindo o pensamento de alguns teólogos, pensam que ele ficou esperando, falava, vai cair reino de Deus, coisa nenhuma, e ele decidiu abandonar. E outros pensamentos mais. O fato é que a palavra do Senhor não nos dá nenhuma evidência, nenhuma confirmação desses fatos. Ele dá a confirmação de um fato a respeito de Judas. Isso é textual. Judas foi dominado pelo amor ao dinheiro. Esse é o primeiro de 3 pontos. Mas deixa eu explicar direitinho essa questão e ver no que ele diz respeito a nós. 1 Timóteo 6,9, o Senhor nos diz, Deus eterno, que falou a Timóteo anos depois de Jesus ter sido assunto ao céu, etc., mas que o Espírito de Deus sempre presente, ministrando as mesmas coisas. Entenderam o que eu quero dizer? Não. Aquilo que o Senhor ministrou e a ponto de ir para a pena que Paulo usou para escrever a Timóteo, quando ele diz assim, os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço. Isto é um consenso no coração de Deus que Ele comunica ao seu povo. Jesus bateu sobre essa tecla várias vezes. É descrito pelo menos 2, 3 vezes, claramente o Senhor fala assim, olha, vocês têm uma decisão a tomar. Talvez nem todos, mas alguns de vocês lutam com essa inclinação a terem amor pelo dinheiro. Não dá certo. Ou vocês amam a Deus e o servem, e vocês vão ter um certo desprezo pelo dinheiro, vão ter um certo grau de indiferença, ou vocês vão amar o dinheiro e vocês vão ter indiferença por Jesus, por mim, né? Jesus colocando assim. Bem, essa passagem em Timóteo, só para ler de uma forma completa, porque ela é muito marcante, diz assim, aqueles que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Parece Judas, não parece? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Bem, tudo isso veio à luz de uma forma muito clara no famoso jantar de Betânia, na casa de onde estavam presentes Maria, Marta, e numa certa altura da festa, está em João capítulo 12, Maria, discípula de Jesus, amava Jesus profundamente, ela vem e traz com ela um frasco, um vaso, uma bacia, não sei o tamanho do recipiente, de um perfume muito caro, que era equivalente, o seu custo, a 1 ano de trabalho. Eu não sei quanto na sua contabilidade isso pode representar, mas certamente era muito, muito dinheiro. Então ela vem, vocês conhecem a história, o que ela faz? Ela derrama sobre a cabeça de Jesus, o Evangelho de Marcos nos conta que ela também derramou sobre os pés, o enxugou com o seu cabelo, aquela cena tão marcante de adoração ao Senhor Jesus nos seus últimos dias de vida na terra. Bem, Judas e os discípulos reagiram muito negativamente a isso. Para que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro poderia ter sido dado aos pobres. Lembram dessa passagem, irmãos? Então, eles ficaram muito indignados. E João, mais tarde, João é o último evangelho a ser escrito, é revelado a ele pelo Espírito Santo quando ele escreveu o texto. Ele não sabia disso nessa noite, ele estava lá. Ele diz, pela revelação do Espírito Santo, mas Judas não falou isso porque ele estava interessado nos pobres. Ele falou isso porque ele era ladrão. E sendo responsável pela bolsa, ele tirava de dentro da bolsa,
roubava para o seu próprio proveito. Ele não tinha nenhum interesse nos pobres. A verdade, amados, é que nós vemos assim, aqui nós estamos no crepúsculo da vida de Jesus na terra. Ao longo desses 3 anos, as coisas mudaram no coração de Judas. É como se no início ele pudesse dizer: Jesus é o meu alvo, eu quero andar com o Senhor. E agora ele passou a dizer uma outra coisa: Jesus é meu alvo, mas eu quero também ganhar dinheiro. Aquilo se tornou grande aos olhos de Judas, enquanto que Jesus foi se tornando cada vez menor. A palavra nos fala sobre o engano daqueles que veem a piedade quer dizer amar a Deus e servi-lo, como uma fonte de lucro. E a verdade, amados, é que ao longo da história, talvez não tenha havido nenhum tipo de causa para grandes problemas que tenham ocorrido na igreja do Senhor Jesus. Não tem havido problema mais frequente ou mais grave do que problema relacionado a dinheiro. E isso chega aos nossos dias. Isso tem sido causa de destruição individual, de ministérios, de igrejas ao longo da história. E é o mesmo espírito que operava em Judas. A gota d'água para ele foi essa questão do perfume, né? Jesus consentiu. Como que ele deixou perder todo esse dinheiro? E o chão era de terra. Imagino que não ficou nem um pouquinho para pegar com colherinha no chão, né? Aquilo tudo foi absorvido pela areia, pela terra, e foi aos olhos de Judas, uma perda. Bom, a questão assim, que ele cuidava da bolsa da qual ele roubava. Se alguém cuida de uma bolsa da qual ele rouba, o que ele quer que essa bolsa seja? Cada vez menor ou cada vez maior? Cada vez maior. Não é difícil a gente imaginar, isso existe em algum comentário que tem um bom fundamento. Vocês lembram quando Zaqueu se converteu? O que Zaqueu fala com sua palavra de conversão para Jesus, quando recebeu na sua casa? Isso mesmo, isso mesmo. Jesus, eu tenho sido um ladrão, eu tenho roubado, eu tenho feito umas comissões aí, e eu estou explorando o povo. De hoje em diante eu vou pagar todo mundo que eu roubei 4 vezes mais. Um bom investimento. Dá vontade de ser roubado por Zaqueu, vão dizer, não é? A pessoa que ele roubou $100, ele devolver $400, um homem de firmeza. E aí ele diz uma outra coisa, que foi provavelmente de grande interesse de Judas. Assim, e eu vou dar aos pobres metade do que eu tenho. E a bolsa de Jesus era uma bolsa, entre outras coisas, destinada a sustentar os pobres. Então ele fica... Mas Jesus, você não vê no curso da história nenhuma evidência de que Jesus tenha feito qualquer esforço para trazer o dinheiro para a bolsa dele e dos discípulos. Nada. Uma total indiferença, para não dizer apatia, com relação aos valores materiais. O jovem rico, também conhecido como Big Fish, o grande peixe, né, aos olhos de Judas, aos olhos de outros que tinham essa visão de fazer dinheiro através de Jesus, foi muito desapontador, para dizer o mínimo, quando aquele moço se posiciona dizendo: olha, eu vou te seguir. Jesus diz para seguir você, e estabelece as condições, e ele, triste, dá as costas e vai embora. Jesus não fez a menor tentativa de se engraciar com ele, e diz: pode voltar, a gente faz por menos, você pode vir de vez em quando tiver... Nada disso. E isto dava a Judas realmente a sensação, dava essa impressão de que ele tinha essa porta aberta no seu coração. No final do jantar de Betânia, Lucas nos diz, capítulo 22, que ao saírem, Satanás entrou em Judas. Satanás entrou no coração de Judas. Agora, Satanás não entra se a porta não existe uma porta aberta, não é verdade? Ele não entra se não tiver uma porta aberta. E essa é a razão, porque nós vamos encontrar no Novo Testamento uma série de
uma série de exortações pesadas, advertências pesadas sobre o perigo de deixar portas abertas para o inimigo. Não só na área de finanças, na área de relacionamento, por exemplo. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Não deis... Pode falar mais alto. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Por quê? De outra forma, vocês estariam dando lugar ao diabo. Essa é a questão. Nós não podemos, temos que cuidar das referências que o Senhor faz ao perigo de dar uma mão, de dar um dedo para cumprir os desejos do inimigo através da nossa carne, do nosso apetite carnal. Satanás só entra quando ele encontra portas abertas. Primeira coisa, Judas, esse homem sobre o qual nós falamos, muito cheio de privilégios, muito bem dotado de bênçãos, ele tropeçou, número 1, porque ele se deixou dominar pelo amor ao dinheiro. Todos entenderam bem? Gostaria que a gente tivesse um pouquinho menos de formalidade e trocar ideia. Tem tanta ideia, tanta pergunta boa que nós poderíamos explorar. Bem, a segunda razão pela qual Judas deu esse mergulho para a sua própria destruição, ele resistiu ao amor de Jesus. Vejam bem, depois que Jesus tomou a sua decisão e os sacerdotes pagaram as 30 moedas de prata, porque ele saiu de lá agora com Satanás no coração, e ele foi lá nos sacerdotes e disse assim: quanto vocês vão me pagar se eu lhes entregar Jesus no momento que a multidão não está de olho? Porque eles tinham medo da multidão. Então, depois de ter feito isso, ele olhou na agenda eletrônica dele, que não existia ainda, e ele viu, não existia pior. Era dia da celebração da ceia do Senhor, que era a primeira vez que Jesus fez referência ao memorial da ceia do Senhor. E ele teria que estar lá e encarar a Jesus cara a cara. Não é fácil encarar a Deus quando você tem um segredo horrível, uma sujeira não confessada no coração. Não é fácil. Não é fácil. Ele teria que se ver dentro de uma sala que não devia ser tão grande, cara a cara com o Senhor Jesus, que sabe todas as coisas. Eu fico imaginando Judas, né? Bom, eu vou ter que aparecer por lá, né? Se eu não aparecer, o que vão pensar de mim, etc. Eu vou fazer assim, eu vou chegar, sério, uma cara séria, e perguntar: Jesus, está tudo bem com você? Não, uma dolor na moela, alguma coisa assim. Alguma desculpa. É fácil se excluir de um grupo, mas não é fácil se excluir da presença de Jesus, gente. Não é. Lembra do episódio de Jonas no barco? Que coisa, né? Escondidinho lá, mas não pôde se esconder do nosso Deus. Bem, nós vemos ao longo daquela noite, de lá eles saem, vão para o horto, Jardim das Oliveiras, onde Jesus é aprisionado, julgado durante a madrugada e crucificado na manhã seguinte. Durante todo aquele evento, o último episódio da vida de Jesus, com os seus discípulos, você vê Jesus estendendo a mão para Judas, tentando chamá-lo ao arrependimento. Mostrando, derramando amor em cima dele. Como dizer assim, ele ainda não fez uma decisão. Ele ainda não tomou a decisão de me negar. E ele insiste, e ele busca. Judas está sentado com os outros discípulos, quando ele menos percebe, Jesus ajoelhado aos seus pés, lavando os pés dele. Não é impressionante isso, gente? Eu imagino que talvez Judas tenha tido segundos pensamentos. Falou: uau, eu acho que Jesus não sabe. Como que ele me amaria a mim, um traidor? Ele já tinha o dinheiro embolsado, as 30 moedas de prata. Como que ele poderia me amar? Mas Jesus insistiu com ele, lavou os seus pés. Ao chegarem à mesa, depois da cerimônia do lava-pés, assim nós conhecemos, Jesus fala com os discípulos que alguém vai traí-lo, mas fala em termos genéricos. Ele nunca expôs Judas. Ele nunca disse: está aqui, está vendo aquele camarada lá? Ele vai... Não. Isso resultaria numa tremenda rejeição por parte
dos discípulos com relação a Judas. E Jesus está preservando a ele, como dizendo, você não tem que trair. E o grande epílogo vem quando Jesus ergue um bocado de pão molhado. Umas traduções falam que era no gravy, no molho, outras falam que é no vinho. Você pode escolher onde você acha que estava molhado, isso não faz tanta diferença. E ele diz assim, aquele que tomar desse pão, desse bocado de pão, este vai me trair. E Judas tinha a oportunidade de dizer, eu não vou pegar esse pão, porque eu não vou trair o Senhor Jesus. Mas ele decidiu o contrário, porque o seu coração tinha ido atrás dos valores desse mundo. Coisa incrível. Este homem, então, que tinha grande potencial, ele se apaixona pelo dinheiro, ele, ao ser cortejado pelo amor de Jesus, ele puxa Jesus de lado. Todas as vezes, leiam por favor João 13, 14 em suas Bíblias, descrição completa desse evento. Você vai ver Jesus tentando se aproximar e ele, não, quero ficar sozinho. O seu coração já estava feito. Nesse ponto é inevitável que alguns tragam dos assuntos assim bem controvertidos no meio de bons crentes que pensam e que leem a Bíblia. Eles têm algumas controvérsias de opinião, isso é normal, mas entra a questão de segurança eterna de salvação. Mas Judas, e se ele era um crente em Jesus, um discípulo de Jesus, ele poderia ter se perdido ou não? O que pode acontecer? E se nós projetarmos para nós, o que é que isso pode acontecer? Gente, guardem isso de coração, que isso é precioso. A Bíblia não dá nenhuma garantia de salvação para pessoas que vivem de acordo com a sua natureza carnal. A doutrina da segurança eterna é para aquele que declarou guerra contra a natureza carnal. A estes, Jesus mantém no caminho até o fim, mesmo que seja em meio a batalhas. Eu sei que está errado, eu sei que eu tenho um coração errado, eu sei que se não for pela graça de Deus eu não vou conseguir me manter, mas me mantenha, Senhor, eu quero segui-lo. E esse desejo que é dado pelo Senhor, ele precisa ser confirmado através de propósitos. Tem pessoas bem radicais com relação à graça de Deus, são pessoas abençoadas que defendem a doutrina da graça de Deus aos últimos extremos, que dizem, mas não há lugar para propósitos na salvação. O que é verdade. Ninguém salva porque não, eu decidi porque eu vou para Jesus. Não, a graça nos traz. A bondade de Deus leva ao arrependimento. A salvação é feita através do Espírito Santo vindo em nós. Nada disso, eu estou mudando a linguagem de Efésios 2, 8 e 9, que diz, nós não fomos salvos por nada que nós tenhamos feito. Nós somos salvos pela graça de Deus, através da fé. Não é isso mesmo que a palavra diz? E então, a palavra do Senhor nos conta que não é através de propósitos que nós somos salvos, mas ela nos diz que são importantes os propósitos. São muito importantes. Você vai se ver diante de certas dificuldades na sua vida, certas propensões carnais, certas dificuldades que poderão te levar a um tropeço, e você precisa tomar essa decisão. Senhor, em nome de Jesus, aqui eu coloco esta situação, eu preciso especialmente da Tua graça para que me livre desse mal, e eu quero seguir nos Seus caminhos. A bordo do barco aí que a gente foi, eu tinha ouvido essa história desse pastor, que Satanás vivia assim azucrinando a cabeça dele com pensamentos e etc. Então ele falou assim, não, Senhor, eu quero tomar um propósito diante do Senhor, e eu quero levá-lo muito firme. E ele trouxe uma estaca de madeira e plantou a estaca de madeira no jardim da sua casa. Agora Satanás, quando vinha trazer acusação e o que quer que seja, ele dizia, Senhor, mostre para Satanás a estaca lá fora. Aquela estaca está lá para dizer que o meu propósito firme está no meu Salvador Jesus. Eu achei isso muito bonito. A bordo do navio, uns dias lá, andei um pouco dodói, e coisas que o Espírito Santo faz. Ele foi trazendo nomes
de certas pessoas, certas situações, e eu juntei uma multidão, viu? Situações assim que tem gente até que já morreu, e que nunca, eu não poderia dizer que eu tive um real acerto com essas pessoas. Pelo contrário, os relacionamentos sumiram na fase do desacerto. Então eu comecei a anotar, e anotava. Quando eu vi que passou de 10, fiquei preocupado. Ai, quanta gente, como eu sou ruim. E vai, e 11, e 12, e vinha mais nome. Quando chegou nos 30, eu falei, não é possível. O que eu vou fazer com... Oh, Deus, é muito pior do que eu estava pensando. Eu cheguei a 60. Aí eu estava com todo aquilo anotado lá, e eu fiz um propósito com o Senhor. Falei assim, Senhor, não existe muito que eu posso fazer sobre melhorar as situações com as pessoas. Não existe. Se existir, eu quero fazer. Mas não parece que existe. Então eu vou fazer assim. O Senhor nos diz em Miqueias 7, 18 e 19, que Ele tem prazer em demonstrar amor e que Ele lança as nossas iniquidades nas profundezas do mar. Então eu peguei o papel de folhinha amarela, pus debaixo da torneira, ficou aquela maçaroca de papel, e foi saindo aquela tinta preta, manchou toda a pia do navio, e depois eu passei perfume da Déia e a tinta preta saiu, deixamos o navio em ordem. E eu fiquei com aquela maçaroca e fui para o terraço do navio. E eu arrancava pedaços dessa maçaroca e falava para o Senhor lançou os meus pecados nas profundezas do mar. E pim, jogava, era bom de bolinha de birosca, alguém jogava bolinha de gude, não? Ou era bom nisso daí. Então, pá, poderoso dedão, e lá ia... É um símbolo, isso não quer dizer nada, não quer dizer que jogar numa vou comprar, tenho que andar de cruz para fazer a mesma coisa que o pastor Nery fez. Vá, divirta-se, mas não seja por essa razão. Mas o que eu quero dizer é que isso faz bem para a alma. Propósitos fazem bem para a alma. Aliás, a palavra do Senhor nos conta em Romanos 5, 6, é um grande argumento nos dois capítulos. Ele nos conta assim, que nós devemos, assim como no passado, nós oferecemos nossos corpos, nossos membros, como instrumentos da injustiça para o pecado, que agora nós ofereçamos ao Senhor os nossos membros como instrumentos da justiça, porque isto resulta em santidade. Olha que coisa linda. Hoje ainda cedo estava falando com a Décia sobre isso. A hora que tiver alguma coisa meio atravessada, alguma coisa que nós não estamos aplicando o padrão bíblico às nossas vidas, vamos levar diante do Senhor. Vamos dizer, Senhor, nós queremos fazer um propósito diante do Senhor. Isso tem que ser regado com a Tua graça, é o Teu poder que vai tornar isso realidade, mas nós não queremos mais andar nessa situação. Isso faz sentido para os irmãos. Faz todo sentido para o nosso coração, que se você olhar na palavra do Senhor, você vai ver essa questão de propósito muitas vezes. Voto, também você vai encontrar com essa palavra. Então, fica aí um assunto sobre o qual nós podemos falar uma outra hora. Mas eu queria aproveitar alguns minutos para falar sobre o mais fatal de todos os mergulhos que Judas deu. Se apaixonou pelo dinheiro, resistiu às tentativas de Jesus para demonstrar amor, traiu a Jesus. Diz o pastor Colin Smith que esse não foi o pior pecado de Judas, ter traído a Jesus. Alguém diria assim, como? O que pode ter pior no mundo? Esse é o rei dos pecados, o rei Momo, que não existe nada pior do que essa condição, negar, vender, trair o próprio Filho de Deus. Mas nós vamos ver uma coisa, que existe algo pior do que isso, que Judas fez. Mateus capítulo 27 nos diz que, ao saber que os sacerdotes decidiram matar Jesus e o enviaram a Pilatos, Judas foi acometido de um profundo remorso. Remorso não é uma palavra que nós usamos muito frequentemente, não é? Alguém lembra de ter falado a palavra remorso alguma vez essa semana? Não? Gente, você falou? Então, remorso, gente, já que a gente vai falar, é bom que a gente saiba o que está falando, não é? Ele foi acometido desse profundo sentimento de remorso. E ele faz uma coisa
uma confissão maravilhosa. Ele vai diante das pessoas com as quais ele se envolveu nesse crime horrível que ele cometeu de ter vendido a Jesus, e ele vai e fala: eu pequei contra sangue, não sei. Ele não chegou assim: olha pessoal, foi sem querer, sabe como é, está faltando leite para as crianças lá em casa, então estava meio duro e tal. Não, sem sofisticação de argumento, sem nenhuma forma de tentar justificar. Você falou: eu pequei, eu fiz tudo errado, e eu pequei contra sangue inocente, eu fiz isto. O problema foi que ele estava esperando deter o processo, reverter o relógio, fazer com que as coisas voltassem atrás. Mas ele recebeu frieza por parte dos sacerdotes. Você pode, lendo esse texto, você vai ver a própria voz de Satanás falando: e nós com isso? O problema é seu. Você fez, você se vire, é problema da tua consciência. E Judas saiu desesperado. Ele sabia da natureza do crime que cometera, e o seu remorso não era suficiente para consertar a situação. E ele perdeu a esperança. Essa é a pior coisa que alguém que esteja dentro dessa capela hoje poderá fazer com a sua vida. Ao sair daqui, diz assim: não há esperança para mim. Porque a verdade, amados, é que há esperança. Havia esperança para Judas. Imagine a situação, ele se achegando a Jesus, Jesus ali ferido, sendo pregado na cruz, Jesus o perdoaria. Aliás, Jesus perdoou um outro que deu um mergulho para o desastre, que estava andando em paralelo com Judas, em outra pista, que foi Pedro. Nós conhecemos a história de Pedro, como 3 vezes ele negou a Jesus. Só que Pedro olhou para Jesus e Pedro se arrependeu. Arrepender-se, o remorso, quem tem remorso diz assim: eu pequei, está certo até aí, Judas falou, eu pequei e eu destruí a minha vida, ponto. Arrependimento diz assim: eu pequei, eu destruí a minha vida, mas eu entrego a minha vida para Jesus, porque eu creio que Ele me perdoe. E não há criatura no mundo, não há pecado no mundo, não há nada que possa, não existe alguém que pode dizer: eu sou mal demais. Não existe alguém que diz assim: não, o que eu fiz foi além da conta. Existe um argumento, eu já ouvi isso de algumas pessoas dizendo assim: vocês falam perdão, é que você não sabe o que eu já fiz na minha vida, porque se soubesse, vocês iam ver que nem Cristo me pode perdoar. Essa pessoa nasceu de novo, gente? Não, ela não conhece o amor de Deus. Nem Jesus me pode perdoar. Ele fala até com um certo sentimento de autojustiça, né? Não vou pedir a Deus que me perdoe isso, porque isso é muito grande. Não, nada é grande demais. Existia um hino antigo que a gente cantava, que dizia assim: pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que Ele não possa perdoar. E esta é a nossa celebração da ceia do Senhor. Para algumas pessoas, existe essa sensação: mas já passou muito tempo. Eu já passei 60, 70, 80 anos sem Jesus. É tarde demais, eu desprezei demais. Não existe tarde demais. Lembra do ladrão lá na cruz? Nos seus últimos minutos de vida. Esse homem, que aliás, quando Jesus, ele se viu ali ao lado de Jesus, os 2 ladrões se viram, os 2 blasfemaram contra Jesus. E Jesus profere esta oração ao Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, existe perdão para mim. Existe perdão para mim. O ladrão imaginou: e olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus o perdoou e o salvou no ato. Então, queridos, isto é o Evangelho do Senhor. Isto é um motivo para a celebração da ceia do Senhor de alegria. Que não há ninguém que seja mal demais para Deus. Mal demais para que a graça de Deus não o livre, não o limpe, não o purifique. E não há ninguém que possa dizer: já passou a hora. Aliás, a palavra do Senhor nos conta sobre quando já passou a hora. Ela nos exorta, ela fala assim: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçam os vossos corações. Verdade? Olha, busquem o Senhor enquanto se podem achar. Invoquem-no enquanto Ele está perto. O Senhor nos dá um senso de tempo.
E a palavra do Senhor nos diz, em João 15, que alguém que não permanece nele, chega um ponto que ele é quebrado, lançado fora e seca. E eles são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Amados, eu quero dizer para vocês com uma razoável convicção. Digo razoável porque a gente tem sempre que aprender mais da palavra do Senhor, mas uma razoavelmente forte convicção, quase convicção, que o Senhor olha para os nossos corações. E no momento que Ele vê e Ele diz, esta pessoa já teve todas as oportunidades, acabou seu tempo na terra. Enquanto estamos vivos, há esperança de olharmos para a cruz e dizer, há perdão para mim. Deixa eu terminar, essa série chama alguma coisa referido desk chairs, como chama isso? Cadeiras de terraço no Titanic, né? Era a ilustração que ele deu, mas espreguiçadeiras no Titanic. Nossa mensagem está cheia de navios hoje, né? Mas ele não fez muita referência ao Titanic, apenas que ele aproveitou esta tremenda mensagem dada por esse desastre, né, com aquele grande navio que foi parar no fundo do mar. Ele andava tão bem e afundou. Então ele emprega isso. Mas eu queria fechar a nossa mensagem contando uma história que eu creio que você vai achar muito inspiradora, a respeito de um homem chamado pastor John Harper. John Harper era um pastor na cidade de Glasgow, na Escócia, onde o pastor Colin Smith pregou várias vezes. Essa igreja hoje em dia se chama Harper Memorial Service, Harper Memorial Church, quer dizer, uma igreja em memorial ao pastor Harper. O que eu tenho para contar a respeito dele? Ele estava a bordo do navio Titanic e ele morreu. Ele estava a caminho da Inglaterra para Chicago, para a igreja de Moody, onde ele iria pregar, iria participar de algum evento, e no caminho o navio afundou e ele morreu. Na igreja de Moody, alguns vão a Chicago e poderão visitar, existe um hall, existe uma área que é dedicada à memória do pastor Harper, se chama Harper Hall, que está ali até hoje. Bom, esses são só detalhes de pano de fundo. O que aconteceu com o pastor Harper? O navio afundou e agora dentro das águas geladas, ele passou as últimas horas, os últimos minutos da sua vida, uma vez que caiu nas águas geladas do Atlântico Norte, ele passou falando com as pessoas a respeito de Jesus. Ele ia, as pessoas agarradas nos fragmentos de madeira, aquelas boards e tudo mais, e ele ia falando de um para outro, de outro para outro. E num certo momento, ele viu um homem agarrado firmemente a uma porta, alguma coisa assim, e ele chega perto e fala assim, você é salvo? O homem falou, não. Falou assim, então crê no Senhor Jesus de todo o teu coração e você vai ser salvo. E não se desenvolveu uma conversa, ele nadou alguns metros em outra direção e seguiu falando com outras pessoas. E um pouco depois ele voltou e lá estava o homem grudado na sua tábua de madeira. E ele fala, e agora, você é salvo? Falou, não. Falei, mas por que você não é salvo? Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Por que você não pode crer? Porque você não pode crer que todos os seus pecados foram cravados na cruz, sobre o corpo inocente de Jesus. Creia no Senhor Jesus. Em poucos minutos mais, Harper perde as suas forças e afunda nas águas geladas, onde ele morreu. Como nós sabemos dessa história? Alguns poucos dias, meses talvez, depois, numa igreja do Canadá, se levanta uma pessoa durante uma referência póstuma feita ao pastor Harper. E ele se identificou e ele contou essa história. E ele diz, e eu sou o último convertido do pastor Harper. A última pessoa que veio. Eu fiquei assim, muito emocionado. Não é tarde demais.
o Senhor coloca diante de nós um tempo que é um tempo de salvação. Não existe alguém aqui nessa igreja que possa dizer, não, eu não posso participar na ceia do Senhor, porque é só gente muito boa que faz isso, não faça isso. Se o teu pensamento hoje é esse, confessa que você nunca creu em Jesus. Por outro lado, eu vinha pensando nisso a caminho. Existirão aquelas pessoas amadas, queridas de Deus, mas nós entramos nesse sistema do mundo, onde os pensamentos vão sendo fritos por filosofias que nos encantam, às vezes ou não, invadem a nossa casa e os nossos pensamentos vão mudando e, a despeito da nossa fé, nós vamos sentindo menos convicção em certas coisas. Pois bem, amados, hoje é dia de olhar para aquela cruz e dizer assim, lá estava o perdão para Judas, lá estava o perdão para Pedro, lá está o perdão para mim, lá está o perdão para Lampião, para John Lennon, Paul McCartney, para Hitler, para Stalin, quem você imaginar, porque não há distinção. Jesus morreu por todos os homens. E é tempo de nós sabermos isso, sabe por quê? Porque faz uma tremenda diferença. Quando nós lembramos dos elementos da ceia do Senhor e nós o tomamos com fé, não é só o ato físico em si. O Senhor nos dá a porção extra da sua graça, para que nós vivamos o Evangelho. Viver o Evangelho significa, primariamente, nesse contexto, não tolerar, não fazer aliança com pecados em sua vida, mas confessá-los com a certeza de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, pessoas que nunca creram nisso, é dia de tomar o pão e o cálice e crer. Eu falei, Jesus, opera em mim este crer, essa capacidade de crer. Pessoas que já pensaram nisso e que estão vivendo em fulgor de glória com o Senhor. Eu creio na purificação de cada pecado. Louvado seja Deus. É para você também. E aquela pessoa que está meio débil. Puxa, mas será que Deus vai me perdoar? Não deixe que aconteça o que acontece com alguns que dizem assim, é grave demais o que eu fiz, ou é tarde demais. Para terminar, esse homem tinha um grande afeto por ele, o Sr. José Lázaro Casella, pai do pastor Casella. Gostava muito de mim, nós éramos meninos, andávamos juntos, ia à casa dele, enfim, um relacionamento muito, muito bom. Casella já estava nos Estados Unidos, quando o pai teve um acidente vascular grave, envolvendo o coração, e ele faleceu disso. E Casella foi para lá e ele falava para o pai, ele nunca quis receber Jesus. Dizia assim, pai, parece que as coisas não estão bem, parece que, eu sei filho, parece que eu vou morrer. Você vai morrer, pai, você vai morrer. E eu queria dizer para você isso, que há perdão no sangue de Jesus. Não, filho, não há perdão. Não há. Você fala isso porque você não sabe o que eu já fiz. Ah, que tristeza. Tira isso da sua cabeça, meus irmãos. Tirem isso da sua mente. Sabe, a hora que você cruzar a linha, Deus te leva. Ou não vai torturá-lo, fazendo com que você viva nessa terra sem nenhum propósito. Ou não vai permitir que você siga gastando oxigênio da terra que você não merece. Ele leva. Se nós estamos vivos, há esperança. E esta é a mensagem da vitória do Senhor Jesus na nossa vida. Confessarmos os nossos pecados, nos alegrarmos, porque Ele nos deu o seu sangue, Ele nos deu o seu corpo, a sua carne, para nos dar a remissão de todos os pecados. Amém.